Do Lu da Lu. Volume 27. Capítulo 187. Noite fria e escura de matança. Geralmente falando, o primeiro item selecionado para um leilão seria de alta qualidade e, ainda por cima, um que chamasse bastante a atenção das pessoas, porque isso podia definir o tom de todo o resto do leilão. Se o primeiro item fosse vendido a um preço alto, os preços dos itens seguintes naturalmente também subiriam com facilidade. 30 mil. A primeira vez que Ning Hongrong falou, foi o suficiente para impressionar todos os presentes. Imediatamente o salão ficou em silêncio total. Sidi, no palco, também ficou brevemente atordoado. Dali de cima, ele naturalmente tinha uma visão clara dos visitantes na primeira fileira, como ele poderia não reconhecer o físico único de Logal. E Ning Hongrong estava sentada ao lado dele. Sidi imediatamente se recuperou e não ficou deliberadamente enrolando como ele costumava fazer, ao invés disso rapidamente disse. O cliente número 8 dá 30 mil moedas espirituais. 30 mil dou-lhe uma, 30 mil dou-lhe duas, 30 mil. Quando ele estava prestes a declarar a venda desse pedaço de ferro profundo, de repente uma voz soou mais atrás. 40 mil. Ouvindo essa voz, Tang San imediatamente franziu o senho. Ele basicamente não precisava olhar para descobrir quem era o dono dessa voz. Não era de um estranho e sim do mestre do rol dos espíritos de Gengishin que eles conheceram no dia anterior, o Bispo Meyers. No dia anterior, depois de Meyers cair fora correndo de volta para o rol dos espíritos fazendo xixi nas calças de medo, pareceu para ele que ele podia estar sem sorte. Após mostrar aquele seu lado para um ancião do rol dos espíritos, a punição definitivamente chegaria logo. Esses pensamentos o fizeram esperar por um dia inteiro, tremendo apavorado. Mas nada aconteceu. Então o coração de Meyers relaxou, pensando secretamente que parecia que o ancião estava apenas de passagem. Talvez ele estivesse ali para discutir a anexação da Associação de Ferreiros? Ele não vir procurá-lo provava que o ancião não pretendia repreendê-lo. Pensando nisso, ele imediatamente sentiu que havia alguma coisa errada e hoje decidiu vir participar do leilão. Primeiro, para ver se o ancião ainda estava ali e segundo, para também causar um pouco de problemas para a associação. Independentemente de como ele visse isso, ele não acreditava que um ancião do rol dos espíritos realmente ficaria do lado da associação. Ele só não contava com que o ancião na verdade fosse falso. Com uma luz trêmula, a expressão de Tang San se tornou fria como gelo. Ele não fez nenhum som, apenas balançando a mão para Ning Hongrong. Ela ficou um pouco surpresa, mas como Tang San desejava, ela não fez outro lance. O lance de Meyers se tornou o preço final, 40 mil moedas de ouro. Apesar de esse ferro profundo valer muito mais aos olhos de Tang San, para os ferreiros que nunca foram valorizados no continente do Lu, esse preço na verdade já era altíssimo. O leilão continuou. Apesar de o primeiro item ter sido vendido por um preço alto, os últimos dois lances foram um pouco abruptos. Isso não apenas não deixou a atmosfera mais propícia, como, ao contrário, causou certa sensação de tensão. Os itens seguintes foram todos produtos finais. Apenas algumas armas e coisas do tipo e basicamente nenhum deles alcançou um preço muito alto. O quinto item finalmente foi outro pedaço de metal incomum. Seu preço não era menor que o do ferro profundo e seu valor também não estava abaixo do dele. Além disso, ele também tinha mais de 50 quilos. A aparência desse ouro refinado definitivamente fez o leilão alcançar outro marco alto. Seguindo as instruções de Tang San, Ning Hongrong agiu novamente. Quando o preço chegou a mais de 20 mil moedas de ouro, a voz repugnante de Meyer soou novamente. 30 mil moedas de ouro. Burburinhos começaram a ecoar dentro do salão de leilões. O mesmo cliente duas vezes dando lances altos por metais raros naturalmente chamaria a atenção das pessoas. Os olhos de Ning Hongrong revelaram um pouco de raiva e ela estava prestes a erguer a placa novamente quando foi impedida por Tang San. Os lábios dele se moveram e uma série de palavras alcançou o ouvido dela. Ele disse apenas uma frase. Mas o humor de Ning Hongrong rapidamente melhorou. Esse ouro refinado também foi obtido por Meyers por 30 mil moedas de ouro. Meyers estava secretamente contente consigo mesmo. Tendo suprimido o leilão duas vezes, depois que o leilão acabasse, ele teria novas formas de atormentar a associação. Por exemplo, usando o nome do rol dos espíritos como garantia para pagar emprestações, mas ficar se atrasando após obter a posse dos itens, usando o compromisso do rol dos espíritos como desculpa. Ele estava com a cabeça cheia de ideias malignas como essas. A seguir, Ning Hongrong conseguiu comprar alguns itens que não eram particularmente pesados e alguns metais não tão valiosos. O objetivo de Tang San era bem claro, contanto que não fossem metais preciosos e raros, eles dariam lances para obter todos eles. Ning Hongrong também agiu de acordo com esse objetivo. Logo, Ning Hongrong e Meyers haviam se tornado o foco de todo o leilão, sendo as pessoas que mais davam lances. Além disso, toda vez que Meyers dava um lance, Ning Hongrong sem exceção se mantinha em silêncio, basicamente sem enfrentá-lo. Isso deixou Meyers um pouco perplexo, mas ele também não ligou muito. Ele estava simplesmente procurando pelos itens mais caros para dar lances. Finalmente chegou a hora do último item. Dessa vez um pequeno carrinho foi empurrado até o palco. Em cima dele o que parecia ser a silhueta de duas pessoas estava coberto por um pano vermelho.
Obviamente era impossível que o leilão da Associação de Ferreiros leiloasse escravos e esse item imediatamente chamou a atenção de todos. Após o item ser posicionado adequadamente, Sidi respirou fundo. Ele, é claro, sentiu que o leilão estava estranho hoje. Mas ele precisava continuar, isso estava relacionado à reputação da associação. O próximo item é o último do leilão de hoje. Eu acho que só preciso de uma frase para explicar seu valor. Na verdade, ele é composto de duas peças. O criador foi meu professor e também presidente da Associação de Ferreiros, o artesão divino Lougal. Essas palavras imediatamente causaram um alvoroço. Na verdade, desde que Lougal se tornou um artesão divino, ele raramente produzia qualquer tipo de produto e, mesmo quando ele fazia, eles não eram leiloados. Agora que dois trabalhos de Lougal inesperadamente apareceram, a paixão que eles provocaram foi óbvia. Até Meyers ficou distraído. Todo mundo sabia que os trabalhos de Lougal com certeza eram tesouros. Sid viu que a audiência já havia sido incitada e disse com um leve sorriso. Certo, a seguir eu apresentarei o primeiro. Enquanto falava, ele puxou o pano vermelho de cima da figura aparentemente mais alta. Obviamente não era uma pessoa e sim um manequim de madeira. Mas isso não era o mais importante. O que realmente importava era o item que o manequim estava usando. Era um conjunto completo de armadura. Ou talvez não fosse realmente possível descrevê-lo como isso, já que, na verdade, ele parecia mais com um conjunto de roupas finas. Ele era azul escuro, cintilando com um leve brilho metálico e sua textura detalhada o fazia parecer ainda mais com um conjunto de roupas. Aquele brilho leve podia ser diferenciado até mesmo pelas pessoas mais distantes do palco. Seu modelo não tinha nenhuma característica proeminente, parecendo não mais do que um conjunto de roupas de baixo. Sid olhou de forma um pouco enfeitiçada para essas roupas. Então, após respirar fundo, ele disse: Meu professor a nomeou de esperançosa armadura leve dos 8 tesouros. Ela é resiliente o suficiente para resistir a habilidades espirituais de um mestre dos espíritos do tipo poder e ataque do 60º nível. Ainda mais incrível do que isso é que, embora seja feita apenas de metal, ela é extremamente flexível e se expandirá mesmo com o aumento do corpo causado pelo espírito besta de um possível usuário, provendo o mesmo nível de defesa. Essa esperançosa armadura leve dos 8 tesouros foi feita com 8 metais diferentes, fundidos de acordo com métodos especiais em um fio metálico recordador e elástico. Na era atual, apenas o nosso professor, o artesão divino Lougal, tem a capacidade de refinar esse metal. Possuir essa armadura leve é o equivalente a possuir uma segunda vida. Eu não quero mais falar sobre ele, eu uso minha vida, espírito e tudo que possuo para garantir a todos os estimados convidados que isso com certeza é uma criação do nível de ferramenta divina. O artesão divino Lougal estudou esse metal por 10 anos, além de procurar inúmeros outros metais raros e realizar incontáveis experimentos para produzi-lo. O preço inicial é de 250 mil moedas espirituais de ouro. Todos podem começar a dar seus lances agora. Tang San olhou para Lougal ao seu lado, que já estava descansando com os olhos fechados, como se esse item não tivesse nenhuma relação com ele. Metal recordador e elástico, metal elástico. Isso era simplesmente um milagre. Mesmo com a compreensão de forja que Tang San possuía, ele ainda não era capaz de entender como Lougal fez isso. Além disso, Tai Ten, outro artesão divino como ele, murmurou com uma expressão admirada. Ele realmente conseguiu fazer isso. Parece que eu não sou mais igual a ele. 500 moedas espirituais de ouro. E eu vou te dar o mesmo pela outra. Ao todo, 1 milhão de moedas espirituais de ouro. Eu acho que não há mais necessidade de continuar esse leilão. Meyers não esperou nenhuma outra pessoa dar seu lance dessa vez e diretamente selou o preço. 1 milhão de moedas espirituais de ouro. Isso com certeza era uma verdadeira soma astronômica em todo sentido da palavra. Todos os presentes ficaram em silêncio e a face de Meyers estava cheia de orgulho sob sua máscara preta. Ele já havia pensado em tudo. Após o fim do leilão, ele voltaria para reunir algumas pessoas no hall dos espíritos com a desculpa de ir pegar o dinheiro e então levaria todos os seus subordinados com máscaras para roubar os itens. Originalmente, ele só planejava causar uma perturbação, mas a aparição desses dois conjuntos de armaduras do nível ferramenta divina mudou completamente seus planos. Ele já havia pensado sobre isso? Sem dúvidas o outro conjunto era para uma mulher e ele pretendia oferecê-lo à Pontífice Suprema Bibi Dong. Já o conjunto masculino, é claro que ele ficaria com ele. Ele acreditava que definitivamente seria capaz de escondê-lo. Com essa armadura, sua força definitivamente aumentaria muito. Sem precisar se preocupar com a defesa, naturalmente seria possível atacar sem a menor apreensão. Além disso, oferecendo esse tributo à sua superior, talvez ele conseguisse obter uma promoção e sair dessa cidade comum. Lougal lentamente ergueu a cabeça e Tang San sentado ao seu lado claramente sentiu a raiva desse artesão divino. Desde o início do leilão até agora, qualquer um poderia perceber que a intenção de Meyers ao fazer esses lances completamente irracionais era causar problemas. Os outros itens não importavam. Mas esses dois conjuntos de armaduras no palco eram o resultado do sangue e suor de Lougal. Como ele poderia tolerar tal blasfêmia? O leilão ainda precisava continuar. Mas ninguém podia competir com o último lance de Meyers. Algo como 1 milhão de moedas de ouro não apareceria com facilidade nem nos leilões de classe alta do continente, deixando de lado em um leilão sem importância como o da Associação de Ferreiros.
Os clientes ali eram apenas comerciantes de metais e nenhum deles era muito rico. Foi por causa dessa dificuldade de encontrar rivais à altura que Meyer se atreveu a agir de forma tão desenfreada. No fim, a realidade ainda era essa. A indústria dos ferreiros era muito inferior no continente Doulu. Sidi manteve o sorriso em sua face com dificuldade, declarando o sucesso do lance de Meyers e simultaneamente o fim do leilão. Lougal foi o primeiro a se levantar, saindo com passos largos. Oscar acompanhou Ning e Hongrong para ir pagar pelas coisas que eles ganharam enquanto Tang San silenciosamente guiava Xiao Wu e os outros atrás de Lougal. De volta à sua forja, a expressão de Lougal já estava bem desagradável. Pouco tempo depois, seu discípulo mais novo, Sidi, chegou com uma expressão indignada. Isso já é bullying demais. Professor, o comprador foi o Meyers. Aquele cara disse que ia para casa pegar o dinheiro e já foi embora. A face de Sidi estava vermelha de raiva. Claramente sua fúria havia alcançado um pico, mas em meio a essa fúria, também havia um traço de impotência. Mesmo que eles soubessem que Meyers estava deliberadamente causando problemas, o que eles poderiam fazer? Era basicamente impossível comparar a associação de ferreiros ao rol dos espíritos afinal. A face de Lougal já estava pálida. Guarde aquelas esperançosas armaduras leves dos 8 tesouros em Yang e não as coloque de novo no leilão. O rol dos espíritos, bem o rol dos espíritos. Depois da raiva, a face de Sidi também exibiu uma leve preocupação. Professor, antes de o Meyers ir embora, ele nos disse para deixarmos as coisas prontas para entrega, ele vai vir pegá-las daqui a pouco com o dinheiro. Eu temo que ele não vá desistir dessas 2 ferramentas divinas que você forjou com facilidade. Nós não deveríamos pensar em contramedidas? Lougal ferozmente golpeou a mesa. O que? Ele é apenas um bispinho qualquer. Não me diga que ele vai se atrever a roubá-las à força? Então Tang San falou de forma calma. Isso não é improvável. Não me diga que você não conhece a posição do rol dos espíritos no continente? Tai Ten bateu no ombro de Lougal. Não se preocupe, velho amigo. Com a gente aqui, eles não vão conseguir roubar os seus tesouros. Eu ainda não tive tempo de te parabenizar por desenvolver esse metal. Os olhos de Lougal revelaram um traço de pesar. De que isso adianta? Nós ainda estaremos à mercê de outros. O que o Tang San disse é verdade? Eu temo que o Meyers realmente pretenda pegá-los à força. Tai Ten, eu conheço a sua força. Mas mesmo se você puder me ajudar a impedi-los uma vez, você não pode ficar aqui para sempre, e mesmo se você ficar, a lacuna entre nós e o rol dos espíritos ainda é intransponível. Tang San disse. Senhor, deixe isso comigo. Pelo menos em relação a essas suas 2 ferramentas divinas e o rol dos espíritos, esse é apenas o rol dos espíritos de Gengishin. As pupilas de Lougal se contraíram levemente. Criança, o que você quer dizer? Tang San sorriu levemente, mas a frieza contida naquele sorriso fez Lougal tremer inteiro. O sênior acabou de se juntar à seita Tang. Então considere isso como um presente de boas-vindas da seita Tang. Nesse ponto ele pausou levemente e a frieza emanando dele claramente se tornou mais intensa e sua intenção assassina congelante e quase tangível encheu a forja inteira. Então Tang San cuspiu 12 sílabas, uma de cada vez. Noite fria e esq had matensa. Sidi ainda não estava familiarizado com Tang San e os outros. Mas agora, ouvindo Tang San falar isso com essa atmosfera de intenção assassina, ele imediatamente ficou chocado e sentiu um calafrio. Por algum motivo, apesar de essa pessoa ser tão jovem, suas palavras pareciam ser extremamente acreditáveis. A expressão de Lougal também se tornou severa. Mesmo se ele não tivesse qualquer capacidade de luta, ele ainda era um sábio espiritual. Encarando a intenção assassina de Tang San, ele apenas sentiu seu sangue fervendo. Certo? Me ajude a me livrar deles e eu venderei os itens que eles compraram pelo preço inicial do leilão. Os olhos de Tang San brilharam. Incluindo aquelas 2 ferramentas divinas? Os olhos de Lougal revelaram um traço de hesitação, mas ele ainda assentiu. Incluindo elas, pelo menos se você ficar com elas, eu ainda poderei vê-las com frequência. Eu também acredito que você usará as coisas que eu fiz de forma mais adequada. Ma Hongijun sorriu, dizendo. Velho Lou, eu ainda acho que você não devia nos cobrar e sim dar elas para nós de graça. Lougal olhou severamente para o gordo. Que absurdo, você acha que a nossa associação de ferreiros é caridade? Nessa hora, Ning, Hongrong e Oscar também já haviam voltado, a tempo de ouvir o que Tang San acabou de dizer. Nenhum deles fez qualquer comentário, afinal isso era algo que eles já haviam planejado com antecedência. Ning Hongrong pegou Xiao Wu das mãos de Tang San e Oscar entregou mais de 10 salsichas de vários tipos a Tang San. Tang San riu alto, dizendo. Faz um tempo desde a última vez que eu comi a sua salsicha grande. Pequeno Al, a sua salsicha espelhada clonadora tem algum efeito em nós mestres dos espíritos comuns? Oscar balançou a cabeça, dizendo. Eu também ainda não testei, mas ela provavelmente deve ter efeito sim. Entretanto, eu não posso dizer o quão eficaz ela vai ser. Também é possível que ela entre em conflito com os seus próprios anéis de espírito. Por isso que eu não recomendo que você a use agora. Nós testaremos isso quando voltarmos. Tang San assentiu, com alguns planos já se formando em seu coração. O espírito de cada mestre dos espíritos tinha suas próprias características e,
Com características diferentes, a direção do seu desenvolvimento naturalmente também era diferente. O surgimento da salsicha espelhada clonadora do Oscar fundamentalmente quebrava essa regra de que mestres dos espíritos só podiam usar seu próprio espírito. Se, no meio de uma luta, eles pudessem usar uma habilidade espiritual que o oponente não estava esperando num momento inesperado, eles conseguiriam pegá-lo desprevenido, mesmo se ele fosse forte. Entretanto, isso só poderia ser testado depois de eles voltarem. Vendo Tang San e Ma Hongijun saindo, Lou Gao não pôde evitar perguntar de forma duvidosa a Tai Ten. Você não vai com eles? Tai Ten sorriu. Velho amigo, você entende muito pouco sobre o jovem mestre. Em termos de poder espiritual, eu realmente estou muito acima dele. Mas falando de força geral, o jovem mestre ainda está acima de mim, e em termos de técnicas para matar, é ainda mais difícil para eu acompanhá-lo. Apenas espere pelas notícias. Lou Gao ficou chocado. Ele de repente descobriu que, em seu coração, aquele jovem chamado Tang San já estava envolvido em uma densa camada de mistério. Do lado de fora, Ma Hongijun imediatamente se aproximou de Tang San, falando em voz baixa. Terceiro irmão, eu deveria te dar um pedaço de pano preto para você esconder o seu rosto? Tang San lançou um olhar para ele. Gordo, você realmente se preparou para isso? Ma Hongijun sorriu. Eu estive vagando pelo mundo por muitos anos. Como eu poderia viajar sem me preparar? Inevitavelmente, haverá momentos em que você não pode mostrar seu rosto. Se precisar, é só falar. Tang San disse com um sorriso que ainda não era bem um sorriso. Quando você imita um cão para roubar as galinhas, ou quando você vai liberar o seu fogo cruel, ao quadrado. É. O gordo olhou para Tang San de forma um pouco estranha. Terceiro irmão, como é que você sempre consegue adivinhar? Me deixe ter alguns segredos, certo? Tang San replicou. É mais fácil mudar as montanhas e os rios de lugar do que a personalidade de alguém. Como eu poderia não te conhecer? Dessa vez nós não estamos indo nos fingir de cachorros, então não vai importar se nossos rostos forem vistos. Contanto que nós façamos qualquer um que nos vir partir desse mundo, haverá a necessidade de temermos que nossas identidades sejam expostas. Somente Ma Hongijun conseguiu ouvir a voz de Tang San e, nesse momento, ele também percebeu muitas coisas no tom calmo dele. Se lembrando do olhar calmo dele quando Meyers tentou tomar liberdades com Xiao Wu, o gordo secretamente soltou um longo suspiro. O rol dos espíritos realmente estava sem sorte. Até mesmo ofender diretamente o terceiro irmão era uma provocação menor do que tentar tocar em Xiao Wu. Sendo um dos 7 demônios da Shrek, como ele poderia não saber que Xiao Wu era o tabu de Tang San? Depois de Xiao Wu ter se sacrificado e morrido devido às ações do rol dos espíritos e então, após ter sido ressuscitada com muita dificuldade, um bispo do rol dos espíritos ainda se atreve a tentar tomar liberdades com ela? Seria realmente admirável se Tang San ainda conseguisse conter sua raiva. Uma névoa densa encheu o ar, escondendo a luz brilhante da lua. O ar estava um pouco frio e também um tanto silencioso. Duas silhuetas caminhavam em meio a essa noite silenciosa. Tang San de repente parou. Parece que nós não vamos precisar ir até eles. Ma Hongijun imediatamente percebeu também. Os dois se moveram para o lado e se esconderam na escuridão. Pouco tempo depois, eles começaram a ouvir algumas conversas ao longe. Um grupo de dezenas de pessoas estava andando na direção deles. Na liderança estava a pessoa que havia tomado liberdades com Xiao Wu naquele dia, Meyers, e as pessoas atrás dele também eram todos mestres dos espíritos com roupas do rol dos espíritos. Tang San ficou parado em silêncio em um canto, pressionando o ombro do gordo com a mão direita e transmitindo as seguintes palavras. Todos os mestres dos espíritos do rol dos espíritos de Gengishin devem estar aqui. Por ferramentas divinas, o ninho inteiro veio com força total. Vá direto para o rol dos espíritos e coloque fogo nele pelo lado de fora. Se você encontrar qualquer mestre dos espíritos, contanto que eles não sejam muito fortes, mate-o sem perdão. Se não conseguir, queime pelo menos o seu velho covil. O gordo olhou para os mestres dos espíritos se aproximando, dizendo em voz baixa. Então essas pessoas. Os cantos da boca de Tang San revelaram um sorriso malicioso. Deixe-os comigo. Ma Hongijun não disse mais nada, olhando para esses mestres dos espíritos com um pouco de pena. Então ele se virou e desapareceu silenciosamente no meio da escuridão. Lorde Bispo, não vai ser um problema se nós roubarmos a Associação de Ferreiros agora? Afinal, a reputação dela ainda é muito grande aqui em Gengishin. Um dos mestres dos espíritos disse um pouco preocupado. Meyers bufou friamente. Do que é que você sabe? Que problema poderia haver? Quem levaria uma organização lixo como a Associação de Ferreiros a sério? Não se esqueça de que nós pertencemos ao Sagrado Rol dos Espíritos, o governante desse mundo. Tudo que nós fazemos é pelo benefício do Rol dos Espíritos. A Associação de Ferreiros se recusa a se tornar parte do nosso Rol dos Espíritos, então eles precisam aprender uma lição. Como eles poderiam resistir a nós contando apenas com os seus poucos mestres dos espíritos de baixo nível, e ainda por cima uns com espíritos bem ordinários? O status de nós, mestres dos espíritos, não pode ser comparado ao de qualquer outra vocação. Todas as outras profissões deviam existir apenas para servir a nós, mestres dos espíritos. A Associação de Ferreiros deveria considerar como uma honra dar suas coisas para nós. Assim que disse isso, a expressão vulgar de Meyers de repente congelou. Não apenas ele,
Mas todos os mestres dos espíritos presentes de repente sentiram um calafrio no fundo de suas almas. Nesse momento, eles de repente descobriram que pareciam ter sido completamente cortados do mundo exterior, isolados por esse intenso frio. Tremores que vieram das partes mais fracas de seus corações deixaram todos alarmados. Ah! Um grito de gelar o sangue veio da parte de trás do grupo. Todos pularam como coelhinhos assustados, rapidamente se virando. Um dos mestres dos espíritos menos poderosos já estava lentamente caindo no chão. Seus olhos estavam alarmados e suas mãos cobriam seu pescoço, de onde sangue escarlate não parava de escorrer por entre seus dedos como pequenas serpentes. Uma adaga de folha de salgueiro com 7 cum de comprimento, tão fina quanto uma asa de cigarra, podia ser claramente vista perfurando seu pomo de Adão, ao cubo. A atmosfera pareceu se tornar cada vez mais quieta e fria. Exibindo uma frente forte, Meyer gritou. Quem está aí? Apareça. Pessoal, liberem seus espíritos e sejam cuidadosos. Com seu aviso, esses mestres dos espíritos que nunca estiveram em um verdadeiro campo de batalha antes, voltaram a si e quase de forma afobada liberaram seus espíritos. Por um instante, uma luz estonteante brilhou e a aparição de seus anéis de espírito afastou o medo em seus corações. Após se reunirem, parecia que até aquele frio de gelar os ossos já havia diminuído muito. Mas nesse exato momento, alguém gritou. Daquele lado. Junto com o grito, os olhares de todo mundo se viraram na direção da escuridão naquela direção, onde uma sombra estava gradualmente se tornando distinta, andando de forma natural, mas cobrindo a mesma distância exata a cada passo. Nessa noite fria e escura, era bem difícil ver sua aparência e apenas pela sua silhueta era possível dizer que ele era um homem. Sem precisar do comando de Meyers, praticamente todo mundo começou a liberar suas habilidades espirituais na direção daquela figura sombreada, como se ocultassem o céu e cobrissem a terra. É claro que esses mestres dos espíritos não usaram suas habilidades mais poderosas, porque eles ainda mantiveram a autopreservação em suas mentes. Humanos eram egoístas, especialmente mestres dos espíritos como eles, que viviam como príncipes e se sentiam ainda mais relutantes de ser a próxima vítima. Entretanto, no mesmo momento em que seus ataques irromperam, aquela silhueta repentinamente desapareceu, sem dar qualquer aviso. Onde ele estava antes, os ataques dos mestres dos espíritos do rol dos espíritos de Gengishin causaram violentas explosões. Alguns dos mestres dos espíritos mais fracos nem mesmo perceberam que a silhueta havia desaparecido e até ficaram satisfeitos consigo mesmos por acharem que haviam atingido o alvo. Uma sombra clara e fria se alongou no chão sob o brilho dos anéis de espírito dos mestres dos espíritos do rol dos espíritos. Um grande mestre espiritual na fileira de trás de repente sentiu uma sensação de entorpecimento e, logo em seguida, ele viu um objeto cônico e afiado saindo de seu peito. Ele quis gritar, mas descobriu que já não conseguia mais produzir um único som. Ele não sentiu dor, apenas um entorpecimento sem fim. Ele estava tão entorpecido que não conseguiu nem mesmo emitir um único som com sua boca aberta. Antes de cair na escuridão, ele finalmente sentiu como se estivesse sendo sugado ou engolido por alguma coisa. Não foi apenas uma pessoa que caiu, mas duas. Aquela sombra esguia agora estava atrás deles e 2 das 8 lanças de aranha em algum momento haviam saído do seu corpo, empalando os 2 corpos. As habilidades defensivas dos seus espíritos foram basicamente inúteis. Diante das 8 lanças de aranha, como eles poderiam escapar? Estalos sonoros foram emitidos quando Tang-san ergueu a mão direita e, quando vários mestres dos espíritos se viraram para olhar, gritos lamentosos novamente encheram a noite. Pelo menos 4 mestres dos espíritos perderam suas vidas para os afiados tiros assustadores da besta divina Zuji. 2 corpos secos simultaneamente voaram das 8 lanças de aranha, bloqueando os ataques dos reis espirituais que reagiram mais rápido, então aquela sombra desapareceu novamente. Se a morte da primeira pessoa alarmou esses mestres dos espíritos do rol dos espíritos de Gengishin, então as 6 mortes seguintes os fizeram ficar completamente aterrorizados. Como se um redemoinho maligno e intangível estivesse em volta deles, engolindo suas almas sem parar. 7 pessoas caíram desse jeito, 7 mestres dos espíritos. Mesmo que eles fossem os mais fracos entre eles ainda eram todos mestres dos espíritos. Mas eles já haviam caído no chão frio sem mostrar o menor sinal de resistência, e ninguém havia visto claramente o que aconteceu. Para esses mestres dos espíritos, acostumados a viver como reis, que tipo de terror era esse? Quanto mais as coisas eram desse jeito, mais evidente o frio ao redor deles parecia. Essa aura congelante e cruel enchendo os arredores fez a fraqueza nos corações desses mestres dos espíritos aumentar cada vez mais. Se a força deles pudesse ser dividida em 10 partes, então agora eles estavam usando 12 partes para salvar suas vidas e mesmo Meyers não era exceção. Façam um círculo e encostem suas costas nas dos outros. Meyers ainda tinha certa habilidade de liderança e, sob suas instruções, os agora menos de 30 mestres dos espíritos restantes rapidamente formaram um círculo, se reunindo nervosamente. A luz dos anéis de espírito se tornou ainda mais brilhante e eles já estavam incitando todo o seu poder espiritual ao máximo para salvar suas vidas. Os 2 reis espirituais ao lado de Meyers eram irmãos. Ambos ergueram suas mãos ao mesmo tempo e seus segundos anéis de espírito se acenderam. 2 brilhantes luzes douradas se ergueram na direção do céu, chegando a cerca de 20 metros de altura antes de abruptamente explodirem.
Junto com a luz dourada se espalhando, a escuridão original foi imediatamente iluminada como se estivesse de dia. Daquele lado, na noite repentinamente iluminada, aquela silhueta finalmente foi revelada aos olhos desses mestres dos espíritos. Cabelo azul, olhos roxos e 8 estranhas lanças longas se estendendo dos seus 2 lados. Sob aquela luz dourada, ele constantemente irradiava uma aura congelante. Quando os mestres dos espíritos do rol dos espíritos de Gengishin finalmente encontraram seu alvo, eles também viram aqueles 6 anéis de espírito brilhando simultaneamente. Tendo sido exposto aos olhares dos oponentes, Tang San não tinha mais motivo para continuar evitando usar o Imperador Azul Prateado. A luz mais brilhante era a do seu 4º anel de espírito preto e, junto com aquela escura luz negra, veio uma luz branca completamente contrária, irrompendo de debaixo dos pés de Tang San. Tang San não se conteve nesse ataque. Todo seu poder espiritual estava completamente focado na ativação de sua 4ª habilidade espiritual. Isso também significava que a luz branca do seu domínio do Deus da Morte foi liberada como resultado direto da investida massacradora evoluída. Uma luz azul também irrompeu ao mesmo tempo em que essa luz branca. Se a luz branca fosse descrita como um ataque triangular, então essa luz azul se espalhou em um semicírculo. Assim que Tang San ficou visível diante dessas pessoas e enquanto os oponentes ficavam fascinados com seu anel de espírito vermelho, sua força completa já estava florescendo. Brotando debaixo de seus pés sem o menor aviso, a habilidade variante da prisão azul prateada, a estocada azul prateada, floresceu. Sob o controle total da formidável força espiritual de Tang San, todo seu poder de ataque foi focado no círculo em que esses mestres dos espíritos estavam concentrados, ao ponto de não haver um único filamento de Imperador Azul Prateado fora dele. Colisões de perfurar os ouvidos de repente soaram quando o Imperador Azul Prateado colidiu contra as defesas dos mestres dos espíritos. Mestres dos espíritos abaixo do 40º nível foram quase instantaneamente empalados por aquele aterrorizante Imperador Azul Prateado. Isso não aconteceu porque a estocada azul prateada havia alcançado tanto poder, mas por causa dos efeitos de enfraquecimento e fortalecimento combinados. O fortalecimento causado pelo domínio azul prateado na estocada azul prateada e o enfraquecimento causado pelo domínio do Deus da Morte nos oponentes permitiram que o poder dessa habilidade espiritual fosse exibido ao seu máximo. A investida massacradora fez todos os mestres dos espíritos, incluindo Meyers, perderem seus sentidos e seu poder defensivo diminuiu grandemente. Em tais circunstâncias, a estocada azul prateada, que originalmente só podia matar mestres dos espíritos até 30º nível, empalar completamente todos os mestres dos espíritos do 40º nível e abaixo. Antes mesmo de tudo começar, Tang San já havia comido uma salsicha grande de recuperação e uma salsicha rosa estimulante. Seu objetivo obviamente não era apenas matar esses mestres dos espíritos mais fracos e sim exterminar todas essas pessoas diante dele. Os efeitos combinados da estocada azul prateada e do domínio do Deus da Morte deixaram todos os mestres dos espíritos presentes atordoados por pelo menos 3 segundos. É claro que isso só se aplicou àqueles mestres dos espíritos que ainda não haviam sido mortos pela assustadora capacidade de matar da estocada azul prateada e que atualmente eram apenas 6. O Imperador Espiritual Meyers e os 5 Reis Espirituais. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.